Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 35. Enquanto você localiza o texto, quero aproveitar para louvar a Deus por esta oportunidade, louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Jairo Santana, pela vida da irmã Rosana, toda a sua família. Que Deus continue abençoando e prosperando a obra que eles têm confiado. Assim também como louvo a Deus por poder estar com os irmãos nesta noite, para juntos louvarmos e adorarmos ao nome de Jesus. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 35. Assim nos diz a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Aleluia. Esse texto, meus irmãos, minhas irmãs, é um texto conhecidíssimo da igreja. E eu tenho certeza que, assim como eu, os companheiros, obreiros, pastores que estão à minha retaguarda, muitos obreiros, ministros que estão na nave da igreja, já ministraram, já falaram a respeito do que esta narrativa nos traz. É uma narrativa muito conhecida ao ponto de ser inspiração para canções, filmes, peças teatrais. É uma narrativa que fala ao coração da igreja de uma maneira muito poderosa. E sempre que eu olho para esse texto, sempre que eu leio e medito nesta narrativa, duas perguntas retóricas saltam ao meu coração. E eu quero compartilhar com a igreja estas duas perguntas, esses dois questionamentos. A primeira indagação é sobre termos sonhos. Eu tenho certeza que, assim como eu, muitos dos que aqui estão, se não todos, têm um sonho, têm anseios, têm objetivos, têm expectativas e muitas vezes vivem para que isso se torne realidade. A segunda pergunta, ela é muito mais importante do que saber se nós temos ou não temos um sonho, porque a resposta à segunda pergunta que me vem ao coração vai definir se o meu sonho, o seu sonho, se tornará realidade ou não. E a segunda pergunta é: quais barreiras eu estou disposto a enfrentar para realizar meus sonhos? Que eu estou disposto a enfrentar para que aquilo que Deus projetou acerca da minha vida, para que os sonhos que Deus plantou em meu coração deixem de ser tão somente uma expectativa, mas de fato se torne realidade. A história desse homem, a história deste cego da narrativa, é uma história que nos fala de superação,
É uma história que nos fala de perseverança, de determinação e de transformação. E talvez por isso esse homem, do Evangelho de Lucas, no capítulo 18, talvez esse homem, por tudo que ele viveu, ele tenha se tornado um símbolo, uma figura de pessoas que sabem aproveitar as oportunidades. Se nós olharmos para o contexto desse milagre, nós vamos ver que esse discurso, essa narrativa, antecede o momento em que Jesus está indo para Jerusalém. Jesus está indo para Jerusalém. E aqui ir para Jerusalém, em um sentido literal, ipsis literis, em sentido literal, é ir para a cruz, é ir para a morte, é enfrentar um julgamento, é ser condenado pelos nossos pecados, é entregar a sua vida para que nós estivéssemos aqui esta noite. Ou seja, Jesus jamais passaria novamente por Jericó. Jesus jamais passaria novamente por aquela estrada em que esse homem estava assentado. O que isso significa? Significa que esta era a oportunidade de Deus para a vida daquele homem. Este era o kairós, o tempo oportuno que Deus estava dando àquele homem para que a sua vida fosse transformada. E já nos primeiros versículos, nós começamos a compreender toda a história desse homem. Uma história de superação. Uma história em que um homem vence todas as circunstâncias contrárias, vence um ambiente desfavorável para alcançar aquilo que era o seu sonho. Esse homem era cego e a Bíblia nos faz entender que antes dele ser cego ele enxergava, porque ele tinha o sonho de voltar a ver. Só que todo o contexto de vida, as circunstâncias em que ele se encontrava, o ambiente em que ele se encontrava, era desfavorável. O versículo de número 35 nos diz que ele era cego e ele era mendigo. Ou seja, ele era uma pessoa fisicamente e financeiramente desfavorecida. Já não bastasse ele não ter condições de trabalhar, de ter o seu próprio sustento, ele era obrigado a viver de esmolas. Ele era obrigado a viver da benevolência de alguém, da bondade de alguém, do favor de alguém. Era uma pessoa entregue às trevas porque não enxergava, e entregue à miséria porque dependia de esmolas para sobreviver. Imagine comigo que um cego, ele não sabe para onde vai, e um mendigo não tem para onde ir. A situação desse homem era uma situação deplorável. Além dele ser cego, além dele ser mendigo, era uma pessoa que também não tinha nome. O evangelista Marcos vai nos falar que ele se chamava Bartimeu. Só que se você for estudar, você vai perceber que Bartimeu não é um nome próprio. Bartimeu é uma expressão para apontar para a linhagem de alguém. Quando eles falavam acerca de Bartimeu, eles estavam falando de Bar, aquele que é filho de Timeu. Ou seja, as pessoas não o chamavam pelo seu próprio nome. As pessoas olhavam para ele e diziam: aquele ali é o cego, filho do fulano. Aquele ali é o mendigo, filho do ciclano. Ele não tinha um nome próprio. E não ter nome é não ter uma identidade. Não ter nome é não ter uma raiz. E nós sabemos que tudo isso, na vida de uma pessoa, pode gerar situações emocionais muito graves. Traumas, complexos que faziam com que esse homem vivesse e escondesse todas as suas feridas, as suas angústias, as suas dores, debaixo de uma capa.
a fim de que não fosse percebido aquilo que realmente lhe causava dor. Ele era cego, ele era mendigo, ele estava à beira do caminho, ele não tinha nome, ou seja, uma pessoa sem expectativa, uma pessoa desprotegida, uma pessoa sem esperança. E enquanto todos estavam a caminho de Jerusalém para festejar a Páscoa, cantando, salmodiando, Bartimeu não. Bartimeu estava ali à espera de uma esmola, precisando da benevolência de alguém para a sua própria sobrevivência. Só que ali naquela situação, ele vai passar por um processo de superação, quando ele então vai clamar por socorro. Passar por situações difíceis não é vergonha para ninguém. Passar por situações de aflição, de angústia, por situações que muitas vezes fazem com que nós venhamos a nos sentir sem valor algum, não é vergonha para ninguém. Porque nós temos um Deus que está pronto a nos socorrer quando nós nos decidimos por clamar a Ele. A Bíblia vai dizer que ouvindo o tropel da multidão, ouvindo o barulho que acompanhava a multidão, esse homem ele vai perceber, ele vai entender que quem estava passando por Jericó não era outra pessoa, senão Jesus, o Todo-Poderoso, senão Jesus, o Nazareno, o filho de Davi, que poderia mudar a sua história. Veja que é o barulho que chama a atenção dele, mas não é o barulho que vai trazer solução. Quem vai trazer solução é aquele que provoca o barulho, porque barulho muitas vezes não é nada, mas aquele que provoca o barulho, aquele que invade as nossas almas com poder, com glória, que aquece as nossas emoções, quando ele se manifesta trazendo solução. E tudo começa pela consciência de quem é que está passando por aquele caminho. Se você observar a expressão desse homem, ela declara um conhecimento prévio. Quando Bartimeu diz Jesus, filho de Davi, ele não está falando de algo que lhe é desconhecido. Ele sabe quem é que está passando naquela estrada. Ele sabe que aquele que está passando ali é aquele de quem o profeta Isaías já havia profetizado que quando se manifestasse, daria vista aos cegos, faria com que os coxos andassem. Ele sabe que Jesus, o filho de Davi, é de fato o Messias prometido. Então, diante da oportunidade, diante da porta que se abre, ele começa a aclamar, ele começa a buscar com intensidade, ele busca lá do interior, do íntimo da sua alma, todas as forças necessárias para emitir um grito de socorro, e ele vai clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja que o pedido de socorro vem acompanhado de uma consciência da sua real condição. Ele sabe que Deus pode fazer, mas ainda assim ele pede por misericórdia, ele pede por clemência. Ele sabe que no fundo, na realidade, ele não é merecedor, mas ele sabe que pela misericórdia e pela graça de Deus, ele pode alcançar a sua vitória. Nos versículos 38 e 39, nós vamos ver dois clamores. Ele clama por duas vezes. O primeiro clamor se trata de um grito forte, se trata de um grito comum para chamar a atenção. E Jesus continua o seu trajeto. Aqueles que estavam acompanhando Jesus, eles são atraídos pelo clamor de Bartimeu. E ao invés de levarem Bartimeu até Jesus, eles tomam uma atitude que muitas vezes, na nossa ignorância, nós também cometemos. Eles pedem
a Bartimeu que Bartimeu fique quieto. Eles falam para Bartimeu ficar em silêncio, como se o problema de Bartimeu fosse incomodar a Jesus, como se a aflição de Bartimeu, a dor de Bartimeu, fosse incomodar a Jesus. Só que Bartimeu é um homem decidido. Bartimeu, ele sabe o que ele quer. Bartimeu, ele sabe que aquele momento, aquela porta, aquela oportunidade é a última da sua história. E ele não vai deixar essa oportunidade passar sem que ele receba a sua bênção. E nós precisamos estar atentos, porque Deus está sempre nos dando oportunidades. E às vezes as oportunidades vão passando, e nós estamos desapercebidos, nós estamos cochilando, e nós vamos deixando com que as bênçãos de Deus vão se perdendo no decorrer do tempo. E eu quero nessa noite te fazer um apelo em nome de Jesus, com temor na minha alma: aproveite a oportunidade que hoje o Senhor te dá, declare a Ele qual é a tua necessidade, e ainda que todas as circunstâncias digam não ao que você está buscando, persevere, persista, não permita que os entraves dessa vida façam com que você perca a oportunidade que hoje Deus te dá. Olhando para o contexto e para a situação desse homem, talvez e muito provavelmente todos pensassem que ele iria desistir. Ele clamou, Jesus passou, a multidão está passando, ele fez o que tinha que fazer, gritou por socorro, mas de repente vieram alguns e disseram: ei, para com isso aí, Jesus está indo para Jerusalém, tem algo muito importante lá para ser realizado, ele não pode parar para resolver isso agora, esse teu problema é pequeno demais diante do que está para acontecer. E talvez aquele homem, ouvindo isso, realmente ele viesse a desistir. Mas não, a história de Bartimeu é uma história de superação, é uma história de perseverança. E na medida que todos diziam para ele se calar, ele clamava ainda mais alto, com mais força, com mais intensidade: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E na medida que ele ia clamando, o seu clamor revelava uma emoção incontrolável, um desespero, um desejo ardente, porque ele sabia que ali era o kairós de Deus para a sua história. Ou era hoje, ou jamais seria. Era o momento em que a sua vida voltaria a ser normal. Ele poderia, quem sabe, enxergar os seus pais, a sua mãe. Quem sabe esse homem já tinha filhos, a Bíblia não fala, mas eu sei que por trás da vida desse homem havia uma história e que Deus estava dando a oportunidade de continuar a ser escrita. Por isso ele não para, por isso ele clama em desespero. E às vezes, me permita abrir aqui um parênteses, às vezes, na nossa ignorância, volto a repetir, nós burocratizamos a fé. O que é burocratizar a fé? É criar meios que nós julgamos ser corretos de buscar a presença de Deus, meios que nós julgamos ser corretos de adorar a Deus. Hoje, infelizmente, há nesta geração da igreja pessoas que se incomodam com alguém que glorifica um pouco mais alto, pessoas que se incomodam com alguém que ora um pouquinho mais alto, mas nós não entendemos que por trás de toda adoração extravagante, por trás de toda adoração que vai um pouco além daquilo que para nós é um padrão, a história de alguém que estava perdido e foi encontrado, a história de alguém que estava morto, mas que pela graça de Jesus encontrou a vida, a história de alguém que estava em trevas, mas encontrou a luz. É por isso que ele extravasa, é por isso que ele rasga o coração,
adoração. É por isso que ele eleva a voz em adoração, dizendo: bendito é aquele que me deu a vida. Uma história de perseverança. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos insistir, bater. Lembram da parábola do juiz Inico? Aquela senhora, aquela viúva poderia ter desistido, mas não. Todos os dias ela ia à porta daquele juiz e batia, porque no coração dela havia uma certeza: eu vou perseverar, porque eu sei que a minha perseverança fará com que ele abra a porta e me dê ganho de causa. Aquele juiz então se sente incomodado, abre a porta, atende a viúva e ela alcança a sua vitória. Eu sei que há momentos da nossa vida que parece que as coisas ficam distantes. Eu sei que há momentos da nossa vida que as promessas de Deus parecem se distanciar, mas não desista, continue firme, continue como nós cantamos aqui, com a tua cabeça erguida, marchando, triunfante, certo de que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. A história de Bartimeu é uma história de superação. Superou a sua cegueira, a sua pobreza, a falta de um nome. A história de Bartimeu é uma história de perseverança. Enquanto todos tentaram fazer com que ele se calasse e perdesse a sua bênção, ele insistiu, ele continuou, ele perseverou e ele foi até o fim. E a história de Bartimeu é também uma história de determinação. Vejamos os versículos 41 e 42. Nos deixam muito claro que Bartimeu era um homem que sabia o que queria. Você sabe o que você quer? Saber o que quer é fundamental. Para nós que estamos em Cristo, nós precisamos ter esta certeza nos nossos corações. A certeza daquilo que nós queremos. Jesus manda trazer o cego. Jesus manda trazer Bartimeu à sua presença. E a pergunta de Jesus, ela é muito objetiva. Muito objetiva. Jesus olha para o cego, não há ali um diálogo, não há uma troca de palavras, há uma pergunta muito objetiva, muito direta. Jesus diz para ele: o que você quer que eu te faça? Pode parecer até algo meio incomum, né? Porque se ele é cego, se ele está clamando por socorro, parece meio óbvio que provavelmente o desejo desse homem era enxergar. E Jesus sabia disso. Jesus tinha conhecimento disso. Mas Jesus queria ouvir dos lábios dele, da boca dele, esse pedido. Jesus sabe aonde está a tua dor. Jesus sabe aonde está a tua angústia. Jesus sabe qual é a raiz das feridas que estão na tua alma. Jesus sabe qual é a tua necessidade. Mas Jesus quer ouvir de você, através de um pedido de socorro, aquilo que você precisa. Porque todas as vezes que nós dobramos os nossos joelhos para falar com o Pai e declaramos a Ele as nossas necessidades, é como uma declaração de confiança. É como dizer ao Senhor: Senhor, tudo está nas tuas mãos. Senhor, a minha esperança está em ti. Senhor, eu sei que tu sabes da minha dor, mas eu sei que tu é o bálsamo que refrigera a minha alma e que sara as minhas feridas. E da mesma forma como a pergunta é objetiva, da mesma forma como Jesus, ao perguntar acerca da necessidade de Bartimeu, ele é muito direto, a resposta de Bartimeu vai na mesma proporção. Bartimeu, olhando para Jesus, mesmo sem enxergar, porque eu acho que ele estava de frente, vai dizer: que eu torne a ver. O texto indica, já falei isso, o texto indica que antes ele enxergava. Porque ele vai dizer: que eu torne a ver.
Sabe o que isso significa? Que o desejo que estava no coração de Bartimeu era viver tudo aquilo que havia se perdido. Quando Bartimeu diz para Jesus, eu quero voltar a ver, é como se ele estivesse dizendo ao Senhor, eu quero viver tudo o que ficou para trás. Tudo o que foi perdido por conta da minha condição, eu quero viver. Eu não sei o que você deixou de viver em Cristo, por conta de algo que te prende, mas eu sei que esta é a noite que o Senhor preparou, para que você torne a viver os propósitos, os planos, aquilo que Deus preparou acerca da tua vida e da tua história. Nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para novamente colocar a mão, para novamente tomar o caminho e viver as maravilhas que Deus tem para realizar. Basta se dispor, basta se posicionar. A Bíblia vai dizer que imediatamente, olha que coisa linda, instantaneamente, no mesmo momento em que Jesus libera a palavra, dizendo a ele, então torna a ver, ele enxergou. Uma história de superação, uma história de perseverança, uma história de quem sabe para onde está indo e sabe o que quer, e uma história de transformação, porque Bartimeu, depois desse dia, ele nunca mais foi o mesmo. A Bíblia diz que imediatamente ele tornou a ver, ou seja, a sua condição física foi restaurada imediatamente, e ele seguia glorificando a Deus em alta voz, ou seja, a sua disposição mental foi transformada e a sua alma sarada. Deus transformou por completo, Deus mudou a vida desse homem por completo. Muitas vezes nós buscamos tão somente o milagre físico, muitas vezes nós buscamos tão somente a provisão, mas Deus quer fazer mais, Deus quer fazer além, porque Ele quer mudar por fora e quer mudar por dentro. Ele quer mudar a tua história lá dentro da tua casa, na empresa que você trabalha, mas quer também fazer de você um arauto, alguém cuja vida resplandece a presença do Altíssimo, daquele que tem todo o poder. Imediatamente tornou a ver. Não há mais feridas, não há mais dor, não há mais traumas, não há mais complexos, mas há alguém desejoso de fazer a vontade do Senhor, há alguém desejoso de viver os planos e os propósitos de Deus. Esta história, para nós encerrarmos, e eu te convido a ficar de pé comigo, essa história, de maneira conclusiva, essa história nos fala sobre duas coisas. Primeiro, sobre Bartimeu. Ele estava disposto a enfrentar qualquer coisa para vencer. Lembra das duas primeiras perguntas? Você tem sonho? Eu tenho. O que você está disposto a enfrentar para que o seu sonho se torne realidade? Bartimeu estava disposto a enfrentar qualquer coisa para vencer. Venceu a sua condição física, venceu a sua condição econômica, venceu a multidão que o censurava, que o tentava parar, e assim ele alcançou o seu milagre. Aleluia. E esse é o caminho para o milagre. Nós precisamos crer que nenhuma barreira é capaz de nos privar daquilo que Deus tem para realizar na nossa vida. A segunda coisa que eu entendo de forma conclusiva nesse texto é sobre Jesus. Porque o apelo desesperado, observe isso, o apelo desesperado de um só homem fez Jesus mudar o seu trajeto. Fez Jesus interromper a sua caminhada. O apelo de um só homem
E nessa noite, os ouvidos do Senhor, como diz o profeta Isaías, não estão agravados, estão abertos para ouvir a tua petição, para ouvir o teu clamor, para ouvir o seu pedido. Diante de uma multidão, Jesus caminhava como um rabino, ensinando e falando sobre as coisas do reino. Mas diante de um só clamor por socorro, ele para a pregação, ele para o ensinamento e ele dá lugar à ação, a ação do amor de Deus em favor de uma alma aflita. E eu não sei como está a tua alma nessa noite, mas eu sei que não há nada mais importante para Jesus do que uma alma clamando por socorro. Não há nada mais importante para Jesus do que uma alma clamando por socorro. Ele para tudo quando ele ouve o apelo de um coração aflito. E talvez nessa noite você entrou nesta casa de oração com o teu coração aflito. E eu não posso orar antes de te fazer um convite para abrir o teu coração e deixar Cristo fazer morada nele. Aonde está a primeira pessoa que nessa noite, por meio da ação do Espírito de Deus, deseja entregar a sua vida a Jesus, deseja entregar o controle dos seus sentimentos, das suas emoções, nas mãos do Senhor? Aonde está a primeira pessoa? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Você que deseja se reconciliar. Talvez você por um tempo esteve distante. Talvez você por um tempo esteve distante daquilo que é o propósito de Deus para a tua vida. E hoje o Senhor te trouxe aqui para ouvir esta mensagem, para você entender que ainda há tempo para você viver, para você recomeçar, para você trilhar um caminho de bênção e de vitória na presença do Senhor. Aonde está a primeira pessoa? Levante a mão, eu quero orar por você. Todos estão com Cristo, todos estão na presença, então eu gostaria de fazer uma oração por você, que precisa, amém, eu gostaria de fazer uma oração por você, que precisa de uma intervenção divina urgente na tua história. Há algo que está te preocupando, há algo que está fazendo com que as tuas noites de sono sejam interrompidas. Hoje Deus quer entrar com provisão na tua vida. Enquanto você toma a decisão de vir diante deste altar para que nós possamos orar por você, eu vou fazer a leitura dos pedidos de oração que aqui estão. Rodrigo Manfrim pede oração pela irmã Edna de Sertãozinho, que está com Covid. Pede oração por sua vida sentimental e também pela vida do irmão Leandro. Nesta oração nós vamos estar incluindo estes pedidos e temos a certeza de que Deus, o grande eu sou, há de entrar com a providência e realizar o milagre. E você ainda tem tempo para sair do teu lugar e vir diante do altar do Senhor buscar a tua vitória. Não permita que as vozes do inferno venham ser um obstáculo entre você e a tua bênção. Tome uma decisão hoje e retorne para a tua casa de posse daquilo que Deus tem para ministrar sobre a tua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Estenda as tuas mãos para cá em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, por esta oportunidade. Eu te louvo pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações, Pai. Aqui diante do teu altar estão estas vidas, Pai, que precisam de uma intervenção, que precisam de um milagre. Eu não sei qual é a causa, mas eu sei que o Senhor é o Deus da providência, o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus da restauração, o Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus da libertação, da salvação, da mudança de cativeiro. O Senhor é aquele que faz além do que pedimos e pensamos. E por isso, Pai, nesta noite, no nome poderoso de Jesus,
eu os entrego em tuas mãos, crendo no milagre, crendo na intervenção, crendo, Senhor, de maneira sobrenatural, que o Senhor move hoje as águas em favor do teu filho e da tua filha, para que através do milagre realizado, o teu nome seja glorificado. Assim nós oramos em nome de Jesus, Amém. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.